Olá, meus queridos, eu me chamo Isadora Passos, sou estudante de teologia e hoje nós vamos começar aqui nesse canal uma série de devocionais baseados na primeira epístola de João. Então são 5 capítulos e nesses próximos 5 dias aí nós trabalharemos essa epístola e assim que terminarmos a primeira epístola vamos partir para a segunda e depois partiremos para a terceira epístola e assim sucessivamente. E hoje nós vamos começar aqui de uma forma introdutória com essa primeira epístola. Nós vamos ler como texto base para o devocional de hoje, 1 João, verso 7, que diz o seguinte: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, a primeira carta de João surge num contexto de divergência nas igrejas. O apóstolo estava supervisionando um grupo de igrejas, que são igrejas acontecendo nos lares de alguns irmãos que se encontravam ao redor da cidade de Éfeso. Ele escreve para estabilizar a situação de conflito que acontecia entre alguns grupos de judeus convertidos ao cristianismo. Aparentemente, eles estavam conflitando sobre a igreja e suas doutrinas, seus princípios éticos e também sobre sua devoção. Além de tudo isso, eles também estavam questionando a divindade de Jesus, se ele realmente foi Deus, e, assim, consequentemente, induzindo outros irmãos ao erro também. João, então, aparece para reafirmar algumas verdades teológicas importantes, como a doutrina de Cristo, o amor fraternal, a necessidade de associarmos a fé e as ações, esclarece como o fundamento da vida cristã é um relacionamento verdadeiro com Cristo, o Cristo divino. Que relacionamento é a obediência aos mandamentos de Deus. Se não obedece aos mandamentos, então não tem parte com Deus. E ele também reafirma a importância do amor pelas pessoas e a comunhão uns com os outros. Então, é uma carta de encorajamento e de admoestação. E aí, por diversas vezes ao longo da carta, ele vai explicar a finalidade da escrita. Eu vos escrevi para que a alegria seja completa no coração de vocês. E aí ele também diz: eu vos escrevi para que não pequeis. Eu vos escrevi para que não vos enganeis. Também escrevi para que creiais em Jesus e para saberem que vocês têm a vida eterna. Então, todas essas intenções que o motivaram a escrever essa carta serão tratadas nos próximos dias, mas hoje nós devemos focar especialmente no texto de 1 João 1, que fala muito usando uma figura de linguagem sobre Jesus ser a palavra, o verbo, sobre Jesus ser a luz que clareia e que nós devemos andar nessa luz também. E essa abordagem que João utiliza para se referir a Jesus como o verbo vivo, como a palavra, também é usado no Evangelho de João, capítulo 1, como todos nós já sabemos, né? Mas é interessante traçar um paralelo entre a comparação que João faz sobre Jesus ser a palavra e a luz, com o texto de Gênesis 1, onde diz que através do haja, através da palavra, a luz veio ao mundo. Então, se Jesus é a palavra e através da palavra a luz veio ao mundo, compreendemos então o que o próprio João diz em seu evangelho, no capítulo 1, verso 3, que todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, ele é o verbo vivo, a palavra, ele é o haja e ele também é a luz. No versículo 9, nós vemos João dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Onde há confissão, há perdão imediato. E onde há arrependimento sincero, então já não há mais pecado. João reafirma aqui a importância de confessarmos os nossos pecados e reconhecer a nossa natureza pecaminosa, e entendermos que somos suscetíveis ao erro e que é necessário uma confissão pública, porque confessamos para aquele a quem temos comunhão, então para as pessoas que convivem conosco e que nós temos comunhão. E é especial observar que no versículo 7, como lemos inicialmente, João deixa claro que a comunhão nos aproxima da luz, uma luz que nos conduz ao sangue de Jesus,
que nos purifica de todo o pecado. Então é uma luz que clareia o nosso caminho e que nos dá entendimento sobre o pecado que muitas vezes sequer temos consciência, muitas vezes nós pecamos sem saber e às vezes pecamos e não existe uma contrição no nosso coração ao pecar. Às vezes não existe arrependimento. Então a comunhão, o clamor, a convivência mútua nos leva a clarear o entendimento para compreender como erro aquilo que muitas vezes cometemos, mas não entendemos como erro. E aquele que está errando e que acha que não está errando, está vivendo na mentira. Então é por isso que no versículo 8 ele diz: se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então ele quer clarear o nosso entendimento para entendermos que na palavra da verdade não há espaço para a mentira nem para o engano. E no mentiroso não há a verdade de Jesus. Então entendemos através disso que Jesus é a palavra que diz: haja luz dentro do nosso ser. Essa luz que aponta o pecado não somente como acusação, mas como alguém que oferece solução e purificação. Uma purificação que nos aproxima dos nossos irmãos, gerando comunhão. Jesus ama a comunhão. O Evangelho gira em torno da comunhão. Por isso não é de se espantar que grande parte das palavras de Jesus foram ditas ao redor de uma mesa cheia de gente. Jesus não só ama a verdade, como ele é a própria verdade. Ele ama a comunhão e viveu uma comunhão plena com seus discípulos para nos servir de modelo. E hoje nos chama ao arrependimento, à luz, à verdade e a uma vida de comunhão plena. Vamos desenvolver isso cada dia mais. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada pela comunhão que podemos desenvolver com o Senhor. O sangue do Senhor nos purifica. Jesus clareia nossa mente, nosso entendimento para entender como erro aquilo que o Senhor chama como erro. Jesus, para entender como pecado aquilo que o Senhor entende como pecado. Para estudarmos a sua palavra e que isso norteie a nossa vida. Jesus, nos dá firmeza nos nossos pés, seja a luz do nosso caminho para não tropeçarmos, para não resvalarmos, para que tenhamos comunhão com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com toda a comunidade de fé, com toda a nossa liderança eclesiástica também. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe enganados, não nos deixe viver uma mentira, entendendo que o Senhor é a palavra, que nós somos pecadores, mas onde há confissão, há perdão e há solução de problemas. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer imensamente a você que permaneceu comigo até o final desse vídeo. Comenta alguma coisa aqui embaixo, compartilhe essa mensagem com um amigo seu. Não se esquece de deixar o like, de ativar todas as notificações para você receber todos os vídeos que estão sendo postados aqui todo santo dia. Também se inscreva aqui se você não é inscrito e siga nas minhas redes sociais e se prepare para que nos próximos dias você acompanhe todos os devocionais aqui voltados sobre a primeira epístola de João, tá bom? Então eu te espero, um beijo e até amanhã!